Olá, meu nome é Kaique, sou plantonista de Física e vou resolver o exercício 9 da lista da semana 22 do Igor Ken. Esse exercício ele faz um experimento onde ele coloca um fio de cobre perto de uma mesa onde você tem um desenho, né, com as linhas de norte e sul, leste e oeste. E bem no meio desse desenho você tem uma bússola, de modo que ela está apontando para o norte. E aí ele vem isso sem estar com corrente passando no fio de cobre, né? Sem corrente no fio de cobre ele aponta para o norte. E aí na letra A ele fala assim: considerando que a resistência elétrica do fio é de 0,2 ohms, a tensão da bateria é 6 volts, a distância do fio ao centro da bússola é de 1 vezes 10 a menos 1 metro, e desprezando o atrito da agulha da bússola com seu suporte, determina a intensidade do campo magnético gerado pela corrente elétrica que passa pelo fio no local onde está o centro da agulha da bússola. E aí ele passa também o μ0, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Bom, então a primeira coisa é anotar os dados que o exercício passa, né? Ele fala que o fio ele tem uma resistência de 0,2 ohms, uma voltagem de 6 volts, uma distância de 10 a menos 1 metros e o μ0 que vale 4π vezes 10 a menos 7. E aí ele pergunta qual que vai ser o campo gerado pelo fio, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é a expressão que a gente tem para campo magnético gerado por um fio. Então aqui você tem o campo, a intensidade do campo vale μ0 vezes a corrente que passa no fio dividido por 2π vezes d. Né? E aí, ó, o que significa isso? Bom, imagina que aqui a gente tem o fio, certo? E a gente quer saber quanto vale o campo neste ponto aqui em cima. Né? Então a distância que está daqui até ali é essa distância d. Beleza? E aí, dependendo, né, para se essa corrente aponta para cima ou para baixo, a gente vai ter campo sempre em uma ou na outra direção. Né? Então, neste caso aqui, então, a gente quer saber quanto que é o campo aqui, ele passa essa distância. Então, vamos analisar aqui o que a gente tem. A gente quer saber a intensidade do campo, o μ0 a gente tem, a corrente a gente não tem, ele fala para a gente, na verdade, a resistência e a voltagem que ele liga esse fio. O 2π é uma constante e o d a gente tem que vale 10 a menos 1 metro. Então, antes da gente começar a fazer esse exercício, a gente tem que encontrar a nossa corrente, porque a gente não tem ela. Então, para descobrir ela, a gente vai fazer o quê? Usar a lei de Ohm. A gente tem a resistência, a gente tem a voltagem. Usando aqui a lei de Ohm, é só isolar a corrente, vai ficar 6 dividido por 0,2, isso daqui vai me dar 30 amperes. Agora sim eu tenho essa corrente, ela vai valer 30, e eu posso fazer toda essa conta. Né? Então, fazendo a conta ali, eu coloquei o 4π, que é o μ0 vezes 10 elevado a menos 7, é o μ0, vezes o 30, que é a corrente, dividido por 2π vezes a distância, que é 1 vezes 10 a menos 1, ou só 10 elevado a menos 1. O π cortou, né? Corto π aqui e aqui, cortei também esse 2 com esse 4, e aí me sobrou 2 aqui em cima. 2 vezes 30 vai me dar 60, e aí vai ficar 10 a menos 7, como é dividido por 10 a menos 1, menos 1, que é o índice aqui. Então, isso daqui vai me resultar em um campo que vale 60 vezes 10 a menos 6 Tesla. E aí depois a gente tem a letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: considerando que numa posição diferente da anterior, mas ao longo da mesma direção norte e sul, a agulha tenha sofrido uma deflexão de 60 graus para a direção oeste, a partir da direção norte. E que nesta posição a intensidade do campo magnético devido à corrente no fio é de 2 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla.
Ele me pergunta então qual que é a intensidade do campo magnético da Terra no local do experimento. Então, a primeira coisa, de novo, que eu vou fazer é anotar os dados. A gente tem uma deflexão de 60 graus para o oeste e a gente tem também o campo gerado pelo fio, a intensidade do campo gerado pelo fio, que vai ser 2 raiz de 3 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E aí o que ele pergunta é a intensidade do campo da Terra, certo? Então, para começar, eu refiz aquele desenho aqui para ficar visto de cima, para ficar um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, aqui teria o norte, o sul, o leste e o oeste. E eu coloquei a bússola aqui, eu não sei se ela é mais para cá ou mais para cá, então eu chutei que seja aqui. E aí ela vai estar apontando com uma deflexão de 60 graus para o oeste, né, a partir do norte. É isso que ele fala no exercício. E aqui está o nosso fio que vai estar passando uma corrente que é para cima ou para baixo. Então vamos pensar o seguinte: se a minha bússola ela aponta neste sentido aqui, isso significa que a gente vai ter um campo resultante que também vai ser neste sentido, né? Se do mesmo jeito que quando você estava com a corrente desligada, só tinha o campo da Terra e ele apontava para a direção, né? Então o campo da Terra era o nosso resultante, era o nosso campo resultante. Então ele apontava na mesma direção que esse campo resultante, que é o da Terra. Neste caso, como ele aponta para cá, a gente sabe que o campo resultante também vai ter que apontar nesse sentido. Então, pensando nisso, a gente tem o quê? O campo da Terra, que vai ser na vertical, né? Vai estar sempre do sul para o norte. Do sul para o norte seria nessa vertical aqui. E aí, para a gente ter então uma resultante que tem essa inclinação que está aqui, a gente precisa de um outro campo que vai ter que apontar para a esquerda. Ele vai ser na horizontal e ele vai apontar para a esquerda. Por que ele tem que ser para a esquerda? Porque se você somar o campo do fio aqui, mais o campo da Terra que é na vertical, a gente vai ter um campo resultante que é exatamente o que está lá na bússola. E aí com esse ângulo aqui de 60 graus. Com isso eu consigo tirar um triângulo, né? Onde vai ser, a gente vai ter então dois catetos, né? Um cateto a gente tem o valor, que é esse cara aqui, e o segundo cateto é o que a gente quer, é esse daqui. E aí a gente vai ter então o ângulo de 60. E a função trigonométrica que trabalha com os dois catetos vai ser o tangente. Então a gente vai ter o quê? O tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o campo do fio e o adjacente é o campo da Terra. Então aqui eu fiz o quê? Eu passei o campo da Terra para cá e a tangente para cá para isolar este cara aqui que a gente quer encontrar. Então ficou dessa forma aqui. Substituindo os valores, né, vai ficar 2 raiz de 3 vezes 10 a menos 5, que é o campo que foi dado, é o campo gerado pelo fio, dividido pela tangente de 60, que é raiz de 3. Então aqui a gente consegue cortar os 2 raiz de 3 e vai me dar então 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Esse é o resultado da letra B.